Oi, 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 terceirão! Oi, 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 terceiro A, terceiro B, salve, salve! Aô, galera do Santa Maria! Tudo certo aí com vocês? Vamos falar aí de Revolução Russa hoje? Vambora? Vamos lá então, ó, estamos aí na apostila 8, ou melhor, nós estamos na aula 8, apostila 4, frente B. Eu sei que você já deve ter batido a cabeça aí, meu Deus do céu, professor, não vi esse negócio ainda não. Apostila 8, calma lá. Não, não é isso aí não, tá? Vamos falar aí sobre a Revolução Russa hoje, tá? Primeiramente, importante lembrar e contextualizar esse movimento que foi importantíssimo aí no século XX, né, para a história do século XX, foi uma questão muitíssimo importante, tá? Em primeiro lugar, então, a Rússia, ou melhor, o Império Russo aí dentro desse contexto vivia uma economia agrária. Então, essa economia agrária ela acabava mantendo uma grandiosa quantidade de pessoas, camponeses, na área rural, na área agrícola. Beleza. Sendo assim, essa é uma sociedade majoritariamente rural, agrária e hierarquizada, porque ainda em alguns casos aí, e tem alguns autores que acabam defendendo que existia então na Rússia uma espécie de semifeudalismo. Em detrimento disso, vemos ainda a Rússia existir dentro de uma monarquia absolutista, despótica, a característica aí das monarquias absolutistas, e um quadro geral, principalmente no campo de uma miséria generalizada. Isso até finzinho do século XIX. Quando então o czar Alexander II, o Alexandre II, resolveu acabar com isso e modernizar a Rússia. Então ele vai abolir a servidão, e a partir do momento que ele vai abolir a servidão, vai gerar uma grandiosa massa de pessoas que vão para as cidades para procurar empregos. E introduziu a indústria. Opa, então agora fechou. Então agora tem mão de obra pra caramba, tem gente pra dedéu aí, gente pra caramba, vai poder encontrar alguma atividade para poder desenvolver, porque tem a indústria chegando. Muito bem. Olha só o que vai acontecer. Olha o perigo. Por conta disso, acaba surgindo então a classe operária. Essa classe operária surge aí, chega com muita força, chega numa atividade, numa dinâmica aí muito grande e vai fazer a diferença. Essa classe operária que vai dar trabalho aí mais para frente, tá? Também percebemos aí que no século XIX está surgindo o Partido Social Democrata. Tem alguns que chamam de Partido Operário Social Democrata da Rússia, o POSDR. Esse partido surge, é claro, com o objetivo de satisfazer as necessidades do operariado e também, é claro, dos camponeses, mas logo no início nós vemos uma divisão acontecer, uma cisão, envolvendo aí dois dos seus grandiosos líderes. Martov, que vai defender, é claro, que o socialismo iria acontecer, mas a partir de greves, e Lenin, que vai defender a ideia da ditadura do proletariado para a chegada do povo ao poder. Aqueles que apoiaram Martov acabaram ficando conhecidos como mencheviques, que significa minoria. E os que apoiaram Lenin ficaram conhecidos como bolcheviques, o que significa maioria. Nesse contexto, lá entre 1904 e 1905, aconteceu a Guerra Russo-Japonesa. O que foi a Guerra Russo-Japonesa? Japão, um pedacinho de terra assim, na verdade formado por 4 ilhas, e a Rússia enfrentaram-se disputando territórios aí na região da Manchúria. Adivinha quem que venceu a guerra? A Rússia não, o Japão. E essa guerra serviu para mostrar a fragilidade da Rússia, que perdeu alguns territórios, alguns bons territórios aí. Inclusive, é dentro desse contexto que o Japão vai acabar disseminando a sua influência pela Ásia. E isso acabou criando muitas consequências negativas aí dentro da história da Rússia. Nessa situação, lá em 1905, a população russa, liderada por um padre, vão fazer uma espécie de pleito, um pedido especial para o então imperador Nicolau II, clamando a ele que pelo menos ouvisse um pouco mais a sua população e atendesse às suas necessidades. O que vai acabar acontecendo?
o imperador, que já estava vendo muitas greves acontecendo aí desde o surgimento do Partido Operário Social Democrata, quando viu aquela multidão chegando, e era uma multidão totalmente desarmada, começou a meter bala, mandou soldados meter bala para todo quanto é lado. O resultado, milhares de pessoas, coitadas, mulheres, homens, velhos, enfim, famílias inteiras, gente, morreram. Para tentar limpar essa imagem negativa, essa sua visão negativa, então a gente vê que o imperador Nicolau II não era burro nem nada, ele foi lá e criou o parlamento, criou a Duma, que previa então a participação popular. Só que na prática, infelizmente, esse parlamento não vai atuar porque o imperador, o czar, vai continuar governando, ele vai continuar administrando e mandando em tudo e em todos. Aí que, paralelamente, é criado o governo dos sovietes. Quando é criado, então, o governo dos sovietes, que é um conselho formado por trabalhadores, camponeses, até mesmo soldados, esse grupo, ou melhor, esses sovietes, essas assembleias, vão acabar passando a existir em vários lugares aí da Rússia, onde o objetivo é a discussão deles. O que nós vamos, entre eles, o que nós vamos fazer com a Rússia? Vamos deixar do jeito que está ou não? Vamos criar uma mobilização? Então, politicamente falando, mesmo que a Duma não existisse na prática, tem um outro grupo paralelo que já está pensando nisso. Aí começa o movimento. Primeiramente, é claro, o que contribui para a eclosão do movimento? Então, em primeiro lugar, temos aí, terceirão, o autoritarismo do czar. Então, tem essa situação que demonstrava esse autoritarismo do czar. Então, você percebe lá, dentro da questão do despotismo, e principalmente esse autoritarismo era respaldado na aristocracia e na igreja católica, ou melhor, na igreja ortodoxa. Então o czar podia fazer o que ele quisesse, ele estava respaldado. Além disso, escândalos envolvendo a família imperial. A czarina, a esposa do rei, a czarina, ela envolveu-se, teoricamente, com um camarada chamado Rasputin. Esse Rasputin era um monge, que a ele eram atribuídas algumas curas. E aí ele foi basicamente, foi recebido aí no palácio do czar para tratar um dos seus filhos, Alexei, que sofria de hemofilia. E aí o Rasputin nem tratou ele, nem fez o que tinha que fazer. Na verdade, acabou se envolvendo em várias questões, até fatos desagradáveis para a família imperial, que acabou inclusive culminando com o seu assassinato. Mas aí já era tarde. Outro fator, os fracassos na Primeira Guerra Mundial. O que a Rússia vai fazer na Primeira Guerra Mundial? Não tinha que fazer nada lá. A treta não era da Rússia, mas foi lá e acabou se prejudicando. A politização da burguesia e do proletariado, que acaba criando então essa ideia de consciência de classe, pelo menos em boa parte da população da Rússia, e também o aumento das desigualdades sociais. Enquanto a aristocracia e a alta cúpula da igreja desfrutavam de enormes benefícios, uma boa parte da população não tinha nada disso. E aí acontecem as revoluções. Primeira, fevereiro de 1917. É importante lembrar isso aqui, importante prestar atenção nisso aqui, ó. A de fevereiro de 1917 acaba envolvendo aí essa república parlamentarista, onde então o príncipe Lvov vai, juntamente com Kerensky e o partido cadete, vão se estabelecer no poder, só que os bolcheviques já pensaram, tá, os cadetes estão no poder, não tem problema, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, Libertaram alguns presos políticos, concederam liberdade de imprensa, prometeram realizar uma eleição para a Assembleia Constituinte, mas não retiraram a Rússia da guerra. E aí, em abril de 1917, vem lá o Lenin e vai então estabelecer as suas famosas teses de abril, onde, resumidamente, os objetivos das teses de abril acabavam trabalhando com a ideia de paz, pão e terra. E nessa situação, Lenin vai ganhar uma força danada, ele que, claro, estava no exílio, mas vai acabar voltando com uma força
enorme para quê? Para as revoluções de outubro de 1917. Aí, nesse caso, é a tal da Revolução Socialista. Aí era o que estava acontecendo dentro daquilo do planejado por Lenin e pelos bolcheviques. Inclusive, no meio dessas revoluções de outubro, acontece aí o segundo congresso dos sovietes, onde os sovietes entendem, pô, tá na hora de então apoiarmos os bolcheviques. E aí começa a treta toda e os bolcheviques vencem naquilo que foi chamado então de Revolução Socialista. Logo depois, a Rússia retirada da Primeira Guerra Mundial, e a partir então da vitória dos bolcheviques, vai começar um outro conflito, que é uma guerra civil que vai durar até 1922. Só que isso aí é um outro processo. Tá na mesma aula, mas a gente só vai falar em um próximo momento, tá? Presta atenção aqui na tarefa de casa, ó. Tarefa de casa. Referente à aula 7, apostila 4B, as questões da página 5 e 6, tá? Aquela aula 7 da apostila 4B, questões das páginas 5 e 6. Só isso. Só isso, professor. Só isso, meu querido. Beleza? Fácil demais. Qualquer dúvida, chama a gente aí, beleza? É nóis. Beijo.